Olá, boa noite. Tudo bem? Olá, Bia, tudo bom? Tá bom meu visual, Bia? Tá certo? Tá bom? Tá pra ver direitinho? Tá bom assim, Bia? Bia, você tá me ouvindo? Dá pra ouvir direitinho? Dá? Tá bom o som? Hein, Bia? Tá dando pra ouvir direitinho? Tá. Tá boa a minha imagem? Que eu tô bem grudada aqui no... Valeu. Vamos ver se entra alguém, né? Oi, Flávia, tudo bem? Então vamos esperar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém. Oi, Bia, tá boa, Bia? Saudades, quanto tempo? Estamos esperando ver se entra mais um pouquinho de gente. Vou dar mais uns minutinhos, tá? Tudo bom, Flávia? Saudades também. Você vai estar esse ano conosco, né? Deixa eu me lembrar qual foi. Você já se inscreveu no módulo, acho que é de psicopatologia, né? Então a gente vai se vendo, vai se ver esse ano. Tá morando em Petrópolis, tá em Teresópolis, né, Pia? Flávia é psicopedagoga, Flávia? Ah, eu também, que bom te ver. Pena que a gente não pode ouvir vocês falando, né? Essa live tem essa restrição, só em videoconferência. Ah, a Flávia está se formando. Flávia está se formando aonde? Em qual instituição, Flávia? Ah, que bom, Flávia, lá no Pro Saber, né? Que bom. Muita gente do Pro Saber às vezes faz algumas coisas no Tecoa, faz um módulo avulso ou outro, né? Às vezes para completar, para reciclar. E é uma instituição que a gente tem muita afinidade. A Maria Cecília Almeida e Silva é a conselheira científica do Tecoa. Oi, Jaci, tudo bem? Boa noite, vamos entrando. Já já a gente começa. Jaci é psicopedagoga. Cadê a Beatriz? A outra Beatriz, a Bia. Então,
a gente então vai dando início e qualquer necessidade a gente volta, tá bom? Para quem está entrando agora não ficar esperando muito, tá bom? Então, esse evento, né, essa live, ela diz respeito a um movimento que a gente fez bastante chamado TECOA em Conversas Psicopedagógicas, tá? Então, a gente fez alguns dessas TECOA em Conversas Psicopedagógicas. Essa eu não consegui ver, essa aqui entrou. Olá, tudo bem? A gente fez algum dessas TECOA em Conversas Psicopedagógicas presencialmente, antes da pandemia, né? E foi muito bacana, porque a gente foi em várias escolas e a gente discutia com as escolas as temáticas que eles propunham, tudo em torno desse campo que é a psicopedagogia, né? Tanto no aspecto preventivo quanto terapêutico, inclusive perguntavam qual era essa diferença, né? O que é uma coisa, o que é outra, o que é sintoma de aprendizagem, como trabalhar isso nas escolas, enfim. A gente trabalhou bastante em algumas escolas, foi bem interessante. Aí veio a pandemia, né? A gente começou a fazer essas conversas, TECOA em Conversas Psicopedagógicas, mais online. Oi, Juliana. Mais online. E a gente então fez com a associação, foi muito interessante uma conversa que contrapôs a psicopedagogia preventiva da terapêutica, estudamos diversos aspectos do que é terapia da aprendizagem e finalmente a gente fez muitas lives aqui do TECOA, né, TECOA em Conversas Psicopedagógicas, mas no sentido de esclarecer os atendimentos online. Era possível, não era possível? Quais eram as condições, as facilidades, as dificuldades, né? E também diagnósticos e tratamentos. E ainda fizemos alguns sobre como atender presencialmente em épocas de pandemia, que também é uma questão cheia de detalhes, né? Então, e a gente então está dando seguimento a essas conversas psicopedagógicas, mas agora num outro formato, né? A gente resolveu fazer, antes de começar os módulos da nossa formação, conversar um pouco sobre essa formação, o TECOA, né, para aqueles que não conhecem poderem se esclarecer, os que já conhecem tirarem as dúvidas. E a gente fez então esse formato chamado TECOA em Conversas Psicopedagógicas, a formação do TECOA, tá? O que nós pretendemos com isso? Abordar a singularidade da nossa formação, né, com foco nos módulos oferecidos nesse semestre. Porque o TECOA é uma formação muito singular. A gente está falando aqui do ProSaber, que é mais seguidinha. A nossa é por módulos avulsos, né? Então, vamos falar dessa singularidade dessa formação, né? Mas antes, eu queria dizer que nesse formato sempre está presente um professor e eu como diretora, mas nesse módulo que eu vou falar hoje, que é o 1+2, eu sou a professora, então só tem eu mesma, né? E a ideia, então, a gente vai falar justamente desse módulo, né, que é o módulo 1, que é a Introdução à Psicopedagogia, e o módulo 2, que é abordar uma dimensão preventiva da psicopedagogia, chamado Psicopedagogia Preventiva Institucional de Intervenção Escolar. Agora, já é bom frisar, porque sempre há uma grande confusão, de que esse módulo 1 é um módulo separado. Não existe um módulo 1 separado. Essa Introdução à Psicopedagogia é a primeira parte do módulo 2, esse que aborda a dimensão preventiva, e do módulo 3, que chama Teoria e Técnica da Psicopedagogia Clínica. Então, é 1+2 ou 1+3, tá? E nesses módulos 1, 2 e 3 são os módulos que falam da psicopedagogia propriamente dita, e eu sou a professora, tá? E essas aulas sempre são compostas por 3 momentos nesses módulos. A Bia já fez, ela até sabe como é que é. Tem um primeiro momento lúdico-corporal, depois tem a construção teórico-prática, e depois o grupo atua como um grupo operativo, se revendo, se avaliando, etc. Mas essa metodologia mais detalhada eu vou falar mais a seguir, tá? Então, esses são módulos da formação integral do TECOA, né? Mas esses módulos, como qualquer outros do TECOA, podem ser cursados de um modo avulso para aqueles que querem fazer uma reciclagem, completar a formação já feita, né? Um aprofundamento, tá? Então, para começar, eu vou me apresentar
para em seguida falar da formação geral do TECOA e depois aprofundar um pouco nos detalhes do módulo 1 mais 2 do TECOA. Então, quem já me conhece vai ouvir de novo, quem não me conhece, estou me apresentando. Então, eu sou a Maria Luísa Leão, eu sou a fundadora e diretora do TECOA, né? Eu sou psicopedagoga, me formei diretamente com o Visca, o professor Jorge Visca, há 1000 anos atrás. Eu sou terapeuta da aprendizagem, diagnósticos e tratamentos, né, realizo. Eu sou professora de alguns dos módulos do TECOA, esses que eu estou apresentando, e o módulo 8, que agora eu não vou falar dele, mas que são módulos mais diretamente ligados à psicopedagogia. Eu também sou pesquisadora, eu sou coordenadora do GP-TECOA, que é um grupo de pesquisa do TECOA, né? E eu tenho mestrado e doutorado em Ciências da Educação pela Sorbonne, né? Eu tive a honra de ter como minha co-diretora de teses, de mestrado e de doutorado, a grande estudiosa e a cara amiga Sara Paim, com quem eu me encontro todos os anos, há mais de 20 anos. E esse ano foi só o que a gente não conseguiu se encontrar por conta da pandemia. Ela é nossa conselheira científica, né? A gente sempre está se vendo, sempre está revendo. Então eu sou autora e pesquisadora, juntamente com a minha equipe de pesquisa, da tal da noologia estruturalista. O que é isso? Então é um campo, né, teórico, um postulado teórico para esse campo de saber que é a psicopedagogia, né? A gente faz um estudo bem de ponta, né? Tem uma base experimental e a gente estuda justamente os fenômenos ligados à aprendizagem humana e às suas dificuldades, tá? E esse ano o TECOA vai estar fazendo 25 anos no segundo semestre e a gente está elaborando uma série de eventos comemorativos. E dentre eles, a gente deve apresentar os avanços dessa pesquisa. Eu acho muito interessante porque tem muito poucas pesquisas teóricas nesse campo, nessa área, né? E a gente deve fazer alguma conferência, uma conferência provavelmente, em que a gente vai apresentar essas pesquisas, tá? Além dessa investigação relativa à noologia estruturalista, esse grupo de pesquisa do TECOA também pesquisa uma tal de uma roda de conversa operativa, que é uma técnica que foi elaborada num pós-doc, que eu fiz no pós-doutorado, em que a gente... uma técnica para fazer uma intervenção comunitária, de psicopedagogia comunitária. Mas eu não vou aprofundar esse assunto hoje nessa live, ao menos que alguém me pergunte, tá? Então, o que a gente vai falar? Da formação em psicopedagogia, por módulos avulsos do TECOA, e eu queria que, se for uma conversa, tem pouca gente, mas que a gente possa, se alguém quiser perguntar, querer se informar sobre alguma coisa do que é o TECOA, pode me perguntar, pode escrever aqui nos comentários, e também pode perguntar alguma coisa que quer saber especificamente da nossa formação. Quem entrou? Luvi Soares. Tudo bem? Então, você entrou, essa que entrou agora, nós estamos justamente perguntando para as pessoas se alguém tem alguma pergunta específica sobre o que é o TECOA e sobre nossa formação, os detalhes, a singularidade dessa formação, que é muito peculiar. Alguém teria alguma pergunta? Gostaria de comentar alguma coisa? Também pode perguntar a qualquer momento, que eu paro, tá? O que eu estiver comentando. Então, o que é o TECOA, basicamente? O TECOA, Centro de Estudos da Aprendizagem, né? É uma escola de psicopedagogia. Todas as atividades desse centro giram em torno da psicopedagogia. Oi, Andréia, tudo bom? Podem. Flávia, os módulos podem ser feitos na ordem de preferência, sim. Uma boa pergunta sobre a formação, tá? Eu vou desenvolver isso já, uma boa pergunta. E eu primeiro vou falar, então, acabar de falar o que é o TECOA, para daí, em seguida, falar da formação e vou falar dessa ordem com que se faz as... Oi, Andréia, tudo bom? Então,
Como eu falava, o TECOA é uma escola de psicopedagogia e todas as atividades da instituição giram em torno desse campo do saber, né? Ele é formado por 5 núcleos de atividades. Então tem um núcleo de atendimento, que a gente atende indivíduos, famílias, grupos, instituições, comunidades, né? E a gente trata dessas totalidades, né? Tem um núcleo de pesquisa, que é o que a gente falou um pouquinho antes, né? E tem um núcleo de produção de material especializado e o núcleo de formação que nós estamos detalhando hoje, que eu vou falar em seguida, né, e tentar esclarecer a pergunta da Flávia. E também temos um núcleo chamado cultural, cuja atividade principal são os nossos saraus de produções poéticas. Vocês podem entrar no site do TECOA, são lindíssimos, realmente, poesia, música, tem essa vertente também no TECOA, né? No que se refere à aprendizagem humana, a nossa estrutura... Oi, Maria Luísa Vilotti, tudo bem? O que se refere à nossa postura, né? Ela é uma postura estruturalista, isto é, a gente concebe o pensamento no ato de aprender, que é o estudo principal, que é o sujeito aprendente, como uma estrutura estruturante. Hoje eu não vou detalhar muito isso, porque a live é uma live para esclarecimentos mais práticos, mas eu posso dizer que essa estrutura ela é construída, então a gente tem uma postura construtivista, ela é construída no seu exercício de relação com o meio. Então tem uma postura também interacionista. A gente desenvolve o pensamento aprendente, o pensamento no ato de aprender, numa interação de qualidade dialética. Então também tem uma postura dialética, isto é, eu vou me construindo o meu pensamento nessa interação dialética à medida que eu vou construindo o outro, o conhecimento em si. Então os conhecimentos são sempre reconstruídos por esse pensamento pensamento que é tomado como uma estrutura estruturante, tá? E a gente também tem uma postura existencial, principalmente nesse módulo 2 que eu vou falar, que questiona a existência dos processos e dos produtos da aprendizagem humana, né? Quem é esse ser que aprende? Por que ele aprende? Qual é a função da aprendizagem humana? O que é conteúdo, tá? Então, vou falar agora um pouco da formação por módulos e ver se eu consigo esclarecer a pergunta da Flávia. Flávia, os módulos no TECOA, diferentemente no ProSaber, né? Eles são realizados de uma forma avulsa, por módulos avulsos, a formação, quer dizer, os módulos são avulsos. Então tem uma gama de módulos que é oferecida a cada semestre e as pessoas vão fazendo aqueles módulos que lhe aprouverem. Então, esses módulos avulsos servem para uma formação, eu já explico como é que a gente orienta essa sequência de módulos que a pessoa vai fazendo. Então, você pode fazer esses módulos para uma formação integral, mais completa, em atendimento psicopedagógico e ou pesquisa, ou você pode fazer esses módulos para uma reciclagem, para um aprofundamento, para completar uma formação. Aí você faz um ou alguns módulos, né? Na formação integral, como eu falei, no TECOA a gente se forma em atendimento psicopedagógico e ou pesquisa. Por que atendimento psicopedagógico de uma forma geral? Porque a gente acredita que um psicopedagogo, um especialista, uma formação especializada, a pessoa deve ter uma noção do que é uma psicopedagogia de caráter preventivo, quer dizer, como é que a gente faz projetos saudáveis de aprendizagem, como também entender um pouco da terapêutica, né? Dos problemas de aprendizagem. Não interessa se eu vou trabalhar na prevenção ou na terapêutica, na clínica. Eu tenho que entender essas duas instâncias que são verso e reverso de uma moeda, da mesma moeda, né? Então a formação integral ela é composta por 10 módulos básicos e 40 horas complementares, né? Esses módulos complementares são os fundamentos da filosofia, por exemplo, que é um módulo que está sendo oferecido, que a gente acha que pensar é essencial para um psicopedagogo, né, e para a psicopedagogia, né? E tem os módulos de autor, nos quais estuda-se a história das obras, a história desse autor, as obras desse autor, a história das obras também, casos clínicos
Então, esses autores que a gente acha que são muito importantes para o psicopedagogo conhecer. Que a gente já, em geral, a gente trabalha Freud, Piaget, Lacan, Winnicott, Emília Ferreiro. Então, na formação, a formação de cada aluno, Flávia, é construída a partir dos desejos, das possibilidades, da necessidade de cada aluno. Porque cada módulo acontece mais ou menos, acontece 2 vezes por mês. Então, de 15 em 15 dias em geral. Então, o aluno pode fazer 1, 2, 3 módulos, né? E como é que você escolhe isso? Um aluno novo, ele tem uma entrevista que a gente chama de entrevista de entrada. E nessa entrevista de entrada, a gente expõe os fundamentos do TECOA e os fundamentos dessa formação. Por que tem esses módulos na nossa formação? E então a gente orienta esse aluno para ele poder seguir um caminho que a gente achar mais apropriado para as limitações desse aluno, para as possibilidades desse aluno. Ou aluna, claro, a maioria é aluna, né? E também aqueles alunos que vão fazer sua rematrícula, todo ano tem uma matrícula, eles têm o direito de fazer uma nova entrevista, né? Para a gente poder direcionar a continuidade dessa formação. Então, a direção e a coordenação do TECOA tem uma planilha de todos os alunos e a gente está sempre orientando qual o melhor módulo a seguir em conversa com esses alunos. Então, o aluno, quando entra lá no TECOA, nessa primeira entrevista de entrada, a gente abre um dossiê qualitativo desse aluno e a gente começa a ter o caminho dele todo a ser percorrido, né? Todos a ser percorrido e já percorrido, né? Então, a gente tem um histórico de tudo desse aluno e todas as observações. Então, a gente pode dizer que... Ela está perguntando uma coisa aqui. Algum módulo aborda detalhadamente? Já tem sim o módulo 3. Eu já vou... Boa pergunta, deixa eu anotar aqui, já respondo. Dislexia, descalculia, tá bom. Já respondo isso. Então, como a gente está só para dizer como é que as pessoas escolhem seus módulos, como é que eles vão se dando, a gente pode dizer que no TECOA a formação ela é construída mesmo. Cada um vai construindo a sua formação. A Beatriz Padilha, que está aqui, ela sabe, ela é nossa aluna, ela fez alguns, teve que parar, agora está voltando. A gente fez essa formação desse jeito para adaptar a realidade dos nossos alunos, que a maioria realmente é de mulheres, às vezes engravida, para um pouco, volta, se aposenta e quer fazer mais rápido, começa rápido, diminui, depois acelera, tá? Então, eu vou responder essa pergunta da Flávia. Tem um módulo que não é esse, porque esse que eu vou falar agora, que eu já vou falar os detalhes dele, aborda a prevenção da psicopedagogia. Existe um módulo, que é o módulo 3, que chama a Teoria e a Prática da Psicopedagogia Clínica, que é um módulo que dura 2 semestres seguidos, é o módulo mais denso da nossa formação, que aborda o que é sintoma de aprendizagem. E, então, ao falar de sintoma, a gente fala de dislexia, descalculia e de mais dificuldades. Só que para nós, a alexia, dislexia, acalculia é igual à postura do professor Jorge Visca, e também, acredito lá do ProSaber, que não é um sintoma, é a ponta de um iceberg. Uma dislexia não é necessariamente uma coisa orgânica, né? Tem várias causas de uma dislexia. Dislexia quer dizer dificuldade de leitura. Alexia, não lê. Tem desortografia, dificuldade na ortografia. Descalculia, dificuldade no cálculo. Isso é apenas um nome, mas agora o importante desse sintoma, que é a ponta do iceberg, é justamente a gente ver a estrutura, o pensamento no ato de aprender, que está dando condição para essa descalculia, né? Que dá a condição do aprender e do não aprender. Aqui que está a patologia. E depois a gente estuda a etiologia dessa patologia, dessa dificuldade, dessa estrutura que é a condição de gerar esses sintomas. Então, essa etiologia é a história desses sintomas. A patologia é a causalidade ahistórica, o que está causando hoje. A estrutura que eu tenho, que eu construí, que está causando hoje. E nessa estrutura tem tanto a dimensão, isso que estuda a analogia estruturalista que eu falei, tem tanto a dimensão teórico-prática,
que estuda a objetividade, os conhecimentos, a minha competência cognitiva para reconstruir conhecimentos, quanto o significado do aprender, o significado de certas operações, o significado de calcular, o significado de interpretar, o significado de registrar e deixar marcado, escrito, desenhado. Então, essa estrutura que gera a capacidade de aprender e de esquecer e de não aprender, ela é construída. Então a gente vai buscar num diagnóstico a causa histórica desses sintomas, dessa estrutura que está gerando esses sintomas. Então essa é a nossa abordagem em relação a essas dificuldades de aprendizagem. A Bia Padilha está falando, tem uma flexibilidade bem grande na nossa formação. Ela é bem peculiar nesse sentido, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui da formação. Acho que já falamos tudo. Agora eu vou falar do módulo 2 e do módulo 1. Alguém que tem alguma... Oi, Paolo, tudo bom? Fernando Martins também, que eu não conheço, tudo bem? O Paolo é um aluno nosso, deu uma paradinha, tá vendo aquilo que nós estávamos falando? O aluno vai fazendo os módulos à medida em que ele vai desejando, podendo, querendo, às vezes acelera, faz vários, às vezes diminui, às vezes para, depois volta. No caso do Paolo, ele acabou de fazer justamente esse módulo que eu estava falando, o módulo 1 mais o 3, Teoria e Prática da Psicopedagogia Clínica. Então, vamos falar do módulo 2. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa especificamente desse módulo? O 1, que é a Introdução à Psicopedagogia, e o 2, que é Psicopedagogia Institucional, Preventiva Institucional de Intervenção Escolar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Também podem perguntar à medida que eu for falando, que nem fez a Flávia e a Bia está fazendo. Então, olha só. O módulo 2... que é Psicopedagogia Preventiva Institucional de Escolar, é justamente essa dimensão preventiva da psicopedagogia, em contraponto com essa dimensão terapêutica do módulo 3 que nós falamos anteriormente. Em ambas, o que tem em comum essas dimensões da psicopedagogia? Em todas elas, a gente tem que ter uma postura diante do aprendente, que a gente tem que estudar, tem que elaborar, né? A mesma postura diante dos processos e essa necessidade de desenvolver uma dupla escuta, uma dupla leitura, que é a alma da psicopedagogia. Como é que eu articulo a objetividade da subjetividade? Isto é, como é que eu articulo os conhecimentos, né? Os conhecimentos e a competência cognitiva capaz de elaborar esses conhecimentos com o significado desses conhecimentos e do aprender, e do esquecer e do errar, né? Então, essa articulação, a gente fala que é uma articulação entre a objetividade e a subjetividade, e que é essa dupla escuta, que é o eixo da razão de ser do psicopedagogo e da psicopedagogia, né? Então, nessa subjetividade é que a gente vai ver as particularidades da aprendizagem de cada aprendiz, de cada indivíduo ou de cada totalidade, que também a gente pode tomar a aprendizagem de um grupo, a família, por exemplo, né? De uma comunidade, de uma instituição, e essa dupla escuta sempre deve se fazer presente. Então, em qualquer instância da psicopedagogia, quer clínica, quer preventiva, os módulos devem ajudar a desenvolver essa dupla escuta. Inclusive, a metodologia que a gente usa nesses módulos, que eu sou professora... Então tá, Flávia, pode sair. Qualquer coisa você fala com a gente. Então, em qualquer módulo de psicopedagogia, eu uso essa... Desculpa, eu estava falando com ela e me perdi um pouquinho. Então, essa metodologia que eu uso em qualquer desses módulos, 1, 2 e 3, é uma metodologia tríplice, que os meus alunos já conhecem, a Bia e o Paulo aqui, em que justamente é para facilitar o desenvolvimento dessa dupla escuta, que é o eixo da psicopedagogia e do atuar do psicopedagogo, né? Então, quais são as especificidades de cada dessas facetas, da faceta preventiva e da faceta terapêutica, para daí eu falar mais desse módulo preventivo, que é o foco dessa live, né? Então,
Primeiro, eu gosto de dizer que eu prefiro falar em preventivo e terapêutico do que clínico e institucional, porque eu acho que causa uma confusão. O olhar clínico é você olhar com cuidado por alguma coisa com foco. Tem a clínica dos pés, a clínica do carro, né? Pode ser a clínica psicopedagógica. Você pode ter um atendimento clínico para fazer diagnóstico e tratamentos numa instituição. O TECO é uma instituição que faz atendimentos clínicos, então é clínico institucional, né? E você pode ter um atendimento preventivo, realizado por um professor de matemática, por exemplo, numa escola, que não tenha no seu projeto político-pedagógico os preceitos da psicopedagogia tal qual conhecemos, né? Como conhecemos esses preceitos. Bom, então, essa pessoa está trabalhando numa dimensão preventiva, mas não é institucional. Então, eu prefiro dividir em dimensão preventiva e terapêutica. Muitas vezes, quando a gente vai atender uma instituição, a gente atende uma instituição numa dimensão clínica. A gente atende aquela instituição como um cliente, né? Então, a gente vai ver quais são as demandas, vai fazer uma avaliação, um diagnóstico, vai propor uma intervenção, né? Então, eu prefiro essa divisão assim. Uma psicopedagogia preventiva, o que seria? Então, é aquela que permite a produção de projetos pedagógicos, psicopedagógicos, de aprendizagem de uma forma geral, que pode ser em qualquer empresa, num banco, em qualquer lugar, né? Projetos de aprendizagem saudáveis que são fundados nos preceitos da psicopedagogia, que tem uma orientação psicopedagógica, né? Teórico-prática, porque tem técnicas também, né? Teorias e técnicas da psicopedagogia. E a dimensão terapêutica é para tratar das dificuldades de aprendizagem, né? Dos sintomas, também dos desinvestimentos, das condutas reativas, e a gente faz então diagnósticos e tratamentos para tratar disso. Voltando ao módulo 2, então, o conteúdo. O conteúdo do módulo 2 é que a gente estuda, justamente nessa dimensão preventiva, a gente estuda quem é esse ser que aprende. É uma questão filosófica extremamente importante. Vários filósofos contemporâneos estão tratando disso. Quem é esse ser que aprende? O que lhe falta que ele tem que aprender? Quem é esse ser que tem capacidade de aprender e que falta, que precisa aprender? Qual é essa função, então, da aprendizagem humana? É disso que nós vamos tratar nesse módulo. O que é conteúdo? Foi um módulo até que a Bia Padilha, que estava aqui, fez. O que é conteúdo? O que é conhecimento? O que é metodologia? Como é que se dá essa transmissão de conhecimento? Essa transmissão cultural desse ser que falta, porque ele não nasce com as inscrições de suas condutas de sobrevivência. Ele precisa construí-las externamente. Não está na sua genética, não está no seu DNA. É como se a gente tivesse perdido essas inscrições instintivas de sobrevivência. Então, como é que se dá a reconstrução disso que se faz em grupos culturais, né? Isso é uma pergunta importante. O que é metodologia? Quer dizer, método, que caminho a gente tem que seguir para fazer a reconstrução cultural dentro da qual todos nós devemos nos instaurar como humanos. A gente só se torna humano culturalmente falando. Senão a gente não é e não será, né? O que é psicopedagogia institucional de intervenção escolar? O que é uma instituição? O que é uma psicopedagogia que dá numa instituição escolar? Aquela que se dá por dentro, né, como uma psicopedagoga por dentro, e aquela que se dá por fora, como uma assessoria, né? Então é disso que a gente vai tratar nessa dimensão existencial e construtivista, tá? O módulo 1, que é a primeira parte desse módulo 2, como será também a primeira parte do módulo 3, que não é um módulo avulso, né? A gente vai abordar a identidade da psicopedagogia, o que é a psicopedagogia, e especialmente a psicopedagogia do TECOA. O que é isso, né? Qual é a identidade, qual é a história da psicopedagogia, qual é a nossa história? A gente até tem uma linha do tempo lá no nosso site, na academia, que é uma plataforma que a gente divulga
eu tenho glossário, tem a linha do tempo, e tem vários artigos e monografias e publicações. Então, nesse histórico, a gente tem a história do TECOM, mas inserida numa história maior, na relação com a história do Rio de Janeiro com São Paulo, com o Rio Grande do Sul, depois uma forte relação com a Argentina, e essa relação da Argentina vem de uma forte relação europeia, Suíça, França. Essa é a nossa tradição, né, dessa psicopedagogia que se pratica no TECOA. Então, nesse módulo 1, a gente fala disso, né? A gente fala também da formação do psicopedagogo, como se tornar esse especialista que dizem que é um generalista, porque a psicopedagogia é multifatorial, multidisciplinar, mas que a gente é um especialista. Então, como é que é ser um especialista de aprendizagem, né? Então, a gente fala dessa formação e esses dois conteúdos compõem o módulo 1 mais o 2. O que é essa metodologia tríplice sobre a qual eu estava falando anteriormente, né? Que é tratado nas nossas aulas, do módulo 1, 2 e 3. Então, primeiro momento é um momento lúdico corporal. A gente usa o corpo como recurso e objeto de aprendizagem. É um veículo de aprendizagem, mas também é um estudo, o corpo em si. Lembrando que o corpo do psicopedagogo, tanto na dimensão preventiva quanto na terapêutica, é um corpo ativo, né? Na clínica, a gente joga, a gente brinca, a gente olha no olho, diferente do psicanalista, apesar da nossa psicopedagogia ter um fundamento bastante psicanalítico, tá? O segundo momento da nossa aula é constituída pelo que a gente chama de um momento de construção teórico-prática. Então a gente vê conteúdos, textos, discute essa parte mais conceitual e também das técnicas da prática, tá? E o terceiro momento é constituído por um grupo operativo. Oi, Luciana. É constituído por um grupo operativo. Nesse grupo operativo, o grupo, os alunos e as alunas são o mestre. E eles, então, ressignificam ali as aprendizagens desses momentos anteriores, do primeiro momento e do segundo momento. Então, a gente vê nesse grupo uma aprendizagem amplificada, multiplicada, muito enriquecida. E nesse grupo, eu saio dessa posição de professora e me torno a coordenadora desse grupo. Agora eu estou dando aula justamente dessa técnica, a teoria técnica de grupo operativo. E o grupo está vivenciando um grupo operativo e aprendendo o que é essa técnica de grupo operativo. Aonde eu aprendi isso? Eu aprendi diretamente na minha formação com o professor Jorge Visca. Ele dava a aula assim, não dava a parte corporal, mas dava o momento de construção teórico-prática e depois dava o grupo operativo. E eu achei extremamente rica para essa metodologia, essa didática, para uma formação psicopedagógica, para a formação do psicopedagogo. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Então, esse módulo 1 mais 2 vai acontecer, então, em 2 encontros por mês, às quartas-feiras, de 19 às 21, esse é um módulo maior do que os outros, às 21h45, porque tem os 3 momentos, ele é um pouquinho maior que a maioria dos módulos da formação. Ele vai se iniciar no dia 24 de março, indo até julho, né? Então, os interessados, as novas pessoas que nunca fizeram formação no TECOA, podem marcar sua entrevista de entrada e as outras pessoas podem pedir a sua entrevista de rematrícula ou se rematricular, simplesmente pedindo algum tipo de orientação, né? E agora a gente pode perguntar mais um pouco o que vocês querem sobre esse assunto que foi aqui tratado. Eu posso discutir mais alguma coisinha antes de fazer o fechamento com vocês. Vocês têm alguma pergunta? Gostariam de... Porque é uma roda de conversa, mas é difícil fazer roda de conversa numa live, né? Videoconferência ainda consigo, né? E o nosso grupo que a gente está dando de grupo operativo, a metade está em online, a metade está em presencial, com uma telona, e todo mundo interage. Porque a gente... Agora, numa live, vocês têm que provocar com perguntas se quiserem. Oi, Bia. Se vocês quiserem que eu esclareça alguma coisa, ou que eu complete.
Senão eu posso proceder com o fechamento se todo mundo já estiver satisfeito. Então, para fechar aqui, eu queria só relembrar que a formação no TECO é ligada a todos os outros núcleos da instituição, né? O de material especializado, tem a ver com a formação, né? Que tem a ver com o núcleo de atendimento dos indivíduos, grupos, instituições. Quem está se formando faz o estágio na nossa clínica, né? Tanto dos atendimentos sociais quanto nos particulares, né? No TECOA não existe assim uma clínica para a formação. Existe a nossa clínica. A formação é que entra na nossa clínica, tanto que a gente diz que as pessoas têm uma responsabilidade, não acaba o ano ou a formação e você larga o cliente, né? Se você não puder continuar, tem que fazer um trabalho, né, para elaborar essa sua saída do seu trabalho com esse cliente. Então, os alunos no TECOA entram na nossa clínica cotidiana, né? E temos também o núcleo de pesquisa, que é um núcleo visceralmente ligado à formação, porque a formação gera reflexões que devem ser tratadas teoricamente e a teoria ajuda a aparelhar um pensamento prático para a nossa formação para atuar psicopedagógico. E é bom lembrar que lá no TECO a gente tem um acervo bibliográfico muito rico. A própria Sara Paim, a nossa conselheira científica, ela doou parte do acervo privado dela para o TECOA, né? E lá temos obras muito importantes da psicopedagogia e de áreas afins, como da psicanálise, da psicologia genética, da filosofia, artes. Também temos um pouco de literatura e poesia. Então, quem tiver interesse, hoje em dia as pessoas quase não querem livros, mas às vezes para formação, para as monografias lá dos alunos, eles gostam de pesquisar, ir lá pesquisar nos livros e qualquer pessoa pode ir lá pesquisar no TECOA. Mas também a gente tem no TECOA uma plataforma online de divulgação científica que é uma iniciativa ímpar. É muito interessante porque a gente tem publicações exclusivas de nomes renomados, né? Sara Paim, Mamed, Ana Maria Vasconcelos, Ana Maria Genescar, eu mesma. Temos muitos artigos, temos podcasts, textos, monografias e teses. E como é que a gente tem acesso à academia? Então a pessoa pode se associar, né? e ter acesso a todo o material que lá está. E a gente costuma, a cada 2, 3 meses, publicar mais 2 ou 3, em geral é 3 artigos, monografias, textos. A gente está sempre publicando e as publicações são todas exclusivas. Agora, algumas pessoas querem adquirir um ou outro documento só, também pode. Aí você faz uma aquisição avulsa, tá? Então, eu vou me despedindo por aqui. Se vocês que tiverem mais alguma pergunta, podem me fazer, tá? E lembrando que o TECOA faz esse ano 25 anos, né? Em 23 de agosto. E como a gente falou, a gente deve fazer vários eventos comemorativos. A gente comemora sempre muito, deve ter algum sarau de produções poéticas, deve ter uma conferência para a gente colocar os avanços das nossas últimas pesquisas, deve ter alguma oficina mais prática. Vamos ver como é que a coisa vai estar no segundo semestre para ver se dá para fazer híbrido alguma coisa ou se a gente vai ter que fazer tudo online. Então vocês aguardem que a gente deve divulgar novas lives e os novos eventos muito em breve, tá bom? Alguém quer me perguntar mais alguma coisa? Tudo bom, Luciana? Oi, Andréia. Boa noite, Andréia. Manuele entrou. Eu não sei quem é, não conheço. Quer me fazer alguma pergunta, Manuele, que eu terminei, comecei às 19 horas. Se quiser pode perguntar, ainda estou aqui. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer interagir? Eu espero um pouquinho. Oi, Kelly. Tudo bom? Ótima noite. Que bom, Juliana. Que bom que você gostou. Boa noite, Juliana. Kelly quer perguntar alguma coisa? Kelly entrou no finalzinho, né, Kelly? Começou às 19 horas, né? Já temos 45 minutos. Foi uma live bem focada
na formação do TECO, no que é o TECO, e principalmente no módulo 2, que é de Psicopedagogia Preventiva de Intervenção Escolar, que vai começar dia 24 de março. Tchau, Bia. Obrigada a você também. Que bom que você estava aqui. Até breve, né, Bia? Tchau, querida. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Kelly? Então eu vou sair. Tchau, meninas. Até meninas e meninos, né? Tinha o Paulo e tinha um outro rapaz. Boa noite.